Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal React do Futebol. Peço humildemente a você que deixe o like, porque isso apoia bastante o nosso canal e também para alcançar a meta de 40 mil o mais rápido possível, eu conto com a sua ajuda. Nesse vídeo, iremos falar sobre a seguinte situação envolvendo o Vasco da Gama, a possibilidade do retorno do técnico Ramon Dias, a situação envolvendo o Payet, que está fora da próxima partida em São Januário, também toda a situação envolvendo o mercado da bola e toda a situação envolvendo o Vasco da Gama. Então peço a você que deixe o like, que é muito importante, e vamos acompanhar nesse momento as informações sobre o Vasco da Gama. O construtivo de São Januário, pacote de mais ou menos 500 milhões de reais, são esses os valores tratados com a Cyrela, que é uma famosa incorporadora e construtora de imóveis no Brasil. Esse acordo só depende da aprovação do projeto de lei que viabiliza a modernização do estádio vascaíno. Isso deve acontecer em breve e com essa grana o Vasco tem o caminho livre para a reforma de São Januário nos próximos dias. Quero contar agora sobre uma curiosidade. Você tem alguma mínima ideia do salário do Daverson, atacante que ainda não voltou a jogar pelo Cuiabá, mas já esteve na mira do Corinthians, por meio do Antônio Oliveira, do Santos, do Cruzeiro e do Grêmio. Também falaram o nome dele no Vasco. Chuta um salário para o Daverson. Eu chutaria 350, 400 mil reais por mês. E olha que eu costumo acertar quando eu dou esses palpites, mas errei feio. O Daverson tem, de longe, o maior salário do elenco do Cuiabá. 570 mil reais por mês, o que torna a situação dele ainda mais delicada. O jogador havia sido afastado depois de se recusar a ser negociado. O Daverson havia dito, diante de uma oferta do Santos, que esperaria até dezembro para sair de graça do Cuiabá. O presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, decidiu afastá-lo do time. O problema é que o Cuiabá desinvestou a jogar mal e não fazer gols no Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira da semana passada, o Daverson foi reintegrado ao elenco, mas tem feito corpo mole e ainda não se colocou à disposição para jogar, mesmo com um custo de 570 mil mensais. A ideia do Cuiabá, ninguém pode forçá-lo a jogar, mas a ideia é que, diante da primeira proposta de empréstimo ou de compra, nessa janela de julho o negócio possa ser finalizado. Então, galera, você conseguiu acompanhar as informações do Nicola relacionada ao possível potencial que o Vasco está perto de vender para conseguir reformar São Januário. E nesse momento agora, vou passar para vocês a informação relacionada ao Robert Rojas, que gerou bastante polêmica. Robert Rojas recebe aproximadamente 600 mil reais no Vasco e gerou bastante reclamação por parte da torcida, que não gostou nem um pouco do salário que o jogador recebe, até pelo qual ele não desempenha em campo. Então, portanto, uma polêmica gigantesca relacionada ao atleta Robert Rojas. Relacionado também a Ramon Dias, realmente sim, tem um desejo de voltar para o Vasco da Gama, mas todos no Vasco respeitam também a situação envolvendo Álvaro Pacheco, que é o novo técnico do Vasco, está apenas 2 partidas, mas obviamente fica esse alerta. Se caso o Álvaro Pacheco vacilar, o Ramon Dias está à disposição para, quem sabe, assumir novamente a equipe do Vasco. Agora, sobre a situação de Payet, o Payet deve ficar fora de mais 2 partidas por conta de uma lesão na coxa. Então, portanto, mais uma lesão muscular envolvendo o Payet e ele está fora por pelo menos 2 partidas, ou seja, o próximo jogo em São Januário, o Payet está fora e não irá atuar. E nesse momento, passar para vocês aqui agora o Edmundo atualizando sobre as situações envolvendo o Felipe Coutinho, que pode não ser animadora para a torcida do Vasco. Vamos acompanhar nesse momento. Feitas pelo Felipe Coutinho não agradaram o Pedrinho, pelo que eu soube, mas entre as partes está tudo resolvido. Ele precisa resolver com o West Ham, né, o time... O Aston Villa. O Aston Villa. Já liberou. Então, mas a gente viu isso no jornal. O próprio Felipe Coutinho, seus assessores lá, deram uma nota dizendo que não era verdade. Então, eu não sei, eu confesso que não encontro o Pedrinho há mais de 10 dias. E foi o jogo, hoje, provavelmente, no retorno à cidade do Rio de Janeiro, eu acho que vai procurar aí o Felipe Coutinho e concretizar essa contratação,
caso ele concorde com as exigências que foram feitas. Eu não sei nem quais foram, mas eu topo. Eu topo. Eu não topo. Eu sei que mas também não vou dizer aqui o que é. Da negociação junto ao Vasco para a constituição dessa Vasco. Só para lembrar aqui, galera, que em relação à situação que o Edmundo falou, teve um jornalista chamado Matheus Gilbert, né? Ele cobre o Vasco há bastante tempo, e a informação que ele passou é a seguinte, ó. Ele falou que não teve nada relacionado a essa situação, que o presidente do Vasco não gostou das exigências do Coutinho, né? E colocou assim, ó, informação de antemão, não procede essa informação de que o Pedrinho não gostou das exigências do Coutinho. Inclusive, trabalha para concluir e realizar todas elas. Então, portanto, galera, segundo informações do Matheus Gilbert, realmente o Edmundo aí acabou se precipitando na sua fala. Aí a gente fica no aguardo dos próximos capítulos para saber se a situação do Coutinho vai ser resolvida mesmo ou não, coisa que a torcida do Vasco espera muito que seja resolvida, porque um não acerto do Felipe Coutinho com o Vasco da Gama, obviamente, iria levar um clima muito ruim para a diretoria e também, obviamente, para a torcida do Vasco da Gama. E nesse momento vamos falar agora sobre a situação do José Humberto, né? Ele falou sobre a situação envolvendo a SAF do Vasco. Vamos ouvir nesse momento quais foram as explicações dele para a situação envolvendo o Vasco da Gama SAF. Esse documento, esse balanço, que é de uma operação lá nos Estados Unidos, ele indica que naquela época, antes da Vasco SAF, a 777 já estava em uma situação de insolvência, que naquele balanço mostrava que ela tinha mais dívidas do que ativos. Então ela devia mais do que tinha de patrimônio. E essa informação, ao que parece, ela não foi divulgada, não houve transparência para a negociação aqui junto à Vasco SAF. O que isso pode impactar, pessoal, dentro do cenário que nós estamos vivendo hoje, dentro do Vasco da Gama? Nós temos a empresa Vasco, Vasco SAF, que tem como sócios 777 e Vasco Associação. Vasco Associação tomou o controle dessa SAF da 777. E isso está em um litígio judicial, está no poder judiciário. E, paralelo a isso, está correndo a arbitragem, que vai definir quem retomará esse controle ou permanecerá no controle, enfim, quem será o controlador dessa SAF. Quem está no controle hoje, que é o Vasco Associação, está apurando essa documentação e vai buscar, ou vai analisar, e entenderá ou não, se houve uma situação de descumprimento, imagino, contratual ou de transparência, por conta da 777, naquela negociação da SAF, trazendo ou deixando de trazer números fidedignos, transparentes, claros, da situação econômica que ela se encontrava. E algo que chama muita atenção. Nesse tipo de negociação, com a compra de um clube de futebol, o comprador, ele tem por zelo um ato que é extremamente essencial, chamado de due diligence. É como se fosse uma auditoria que o comprador faz na vendedora, ou seja, o 777 teria feito lá no Vasco da Gama, para entender exatamente qual é a situação financeira do clube, como que ele se encontrava, quais são todas as obrigações. E do Vasco junto à 77, uma diligência também reversa, ou seja, quem é esse comprador? Ele tem condição de comprar esse clube? Deixa eu ver os documentos. Onde está a comprovação do patrimônio líquido que possui, dos ativos? Onde está a comprovação das dívidas que também possui? Esse interessado tem condição de comprar o clube? Essa diligência, ela deveria ter ocorrido não só da 777 com a Vasco, mas da Vasco também com a 777. E provavelmente isso deve estar sendo analisado nesse momento. E caso não tenha ocorrido, poderá gerar responsabilidade para ambos os lados. Para o Vasco, inclusive, naqueles conselheiros, quem presidia o clube, quem era responsável pelo clube naquele momento, para validar essa operação. E aí, foi feita a diligência? Levantou a documentação? Onde está isso? Comprovando que essa empresa tinha condição de comprar o Vasco da Gama. Parece que não tinha. E esse documento que apareceu dos Estados Unidos, esse balanço, demonstra, ao que parece também, que ela estava em situação de insolvência. Olha que grave isso. Um insolvente está comprando um clube e está passando uma imagem totalmente diferente. E por parte da 777,
creio que isso deve ter ocorrido, deve ter feito uma diligência, due diligence, essa análise no Vasco para saber, né, o que estava comprando. Mas fato é que pode ocorrer também, e aqui um ponto muito importante. Caso a 777 tenha descumprido, omitido documentos, pode ser que ela seja impactada por penalidades contratuais. E, além disso, por ação de perdas e danos. Isso mesmo, de ter que indenizar o Vasco por ter transparecido uma situação irregular, ou que não era verdadeira. E aí uma ação dessa gerará uma obrigação da 777 em pagar o Vasco, uma reparação ou penalidades contratuais. E esse pagamento poderá ocorrer através das próprias ações que ela possui, que hoje são 31% do Vasco. Então é um cenário realmente que está aí para ser definido, mas o professor José Humberto veio aqui. Então, portanto, galera, o que eu conseguia entender dessa situação é se caso realmente for confirmado essa questão de insolvência, essa questão de problema da 777, pode ser ressarcido. E como que seria ressarcido? Seria ressarcido basicamente, digamos assim, repondo as ações para o Vasco. Então, portanto, a 777 não comprou uma parte do Vasco já com o aporte, esse valor seria teoricamente ressarcido e a 777 ficaria sem nenhum valor, sem nenhuma porcentagem do Vasco da Gama, segundo eu entendi da fala do José Humberto. Então coloca nos comentários a sua opinião sobre essa situação. Eu quero saber o que você acha sobre isso, quero saber também sobre o que você acha da possibilidade do Ramon Dias voltar, do Álvaro Pacheco sair. Coloca tudo aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Deixa o seu like também, que é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Lembrando que nossa meta é 40 mil mais já possível e eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!